Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta noite, voltando a gravar os vídeos novamente, já peço aos irmãos, todos do meu canal, que deixe seu like, comente, faça comentários e, se puder, envia aí para outras pessoas, para o WhatsApp de outras pessoas, nos grupos, envia para outras pessoas também, se inscrever no meu canal, peça para as pessoas se inscrever. Aqui quem fala com você é José de Brito. Eu estou gravando esse vídeo nessa data de hoje, dia 31 do mês de outubro, e vou gravar um vídeo falando sobre uma música da minha autoria. Vou contar relatos, testemunho da música que eu gravei no meu CD. Em que esse louvor, Deus me deu esse louvor, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Eu não era evangélico. Para você ver, quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, já a pessoa de criança, Deus já mostra sinais que tem um chamado. Talvez você seja essa pessoa hoje aí, que tem um chamado de Deus. Você jovem, você criança que está vendo esse vídeo, Deus já coloca sinais para você que tem um chamado para a sua vida. E eu passei longos e longos tempos, longos dias, longos anos, para mim perceber que Deus tinha um chamado para a minha vida. Porque eu só pensava em mim mesmo, eu só pensava em fazer o desejo do meu coração, o desejo da própria carne. Eu não pensava em Deus, né? E daí, mas assim mesmo, eu já fazia louvores com 13, já fazia músicas para o secular. Música secular quer dizer música mundana, né? Eu já fazia música assim, já fazia composições de música seculares. E aí, Deus me deu esse louvor, eu com idade de 13 para 14 anos de idade. Eu estava morando no Nordeste, lá no Piauí, que é a minha terra. E aí eu dormia em rede, não dormia em cama, era em rede. E eu dormia na sala, porque a nossa família era grande. Nós éramos 8 irmãos. E os outros irmãos dormiam em outros lugares, em outros quartos, no corredor da casa, outro dormia até na cozinha, tudo dormia em rede. Meu pai e minha mãe que tinham um quarto deles separado, mas eu dormia na sala. E aí eu dormia com uma cadernetinha em cima de uma cadeira, um banco de madeira, que lá no norte chama tamborete. Dormia com a caderneta e uma caneta ali já, porque eu sempre estava tendo aquela coisa de escrever música comigo. Aí um certo dia eu tive um sonho. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei como se fosse ali Noé falando com o Senhor. E apareceu um arco-íris. E o Noé estava perto de uma cachoeira, bem grande, assim, caindo muita água. Uma cachoeira, e aí no meio, atrás da cachoeira, apareceu um grande arco-íris. Eu sonhei assim. E eu ouvia uma voz falando com uma outra pessoa que parecia com Noé. No sonho, é como se fosse Noé. E aí eu sonhei e fiquei ali vendo
aquela pessoa de longe, eu vi falando com Deus, eu vi aquela cachoeira grande, caindo muita água, e vi um grande arco-íris assim no céu. E a voz era estrondosa, que falava com aquele homem. Eu não chegava a ver o rosto da pessoa, mas eu vi um homem parecido com Noé. E daí eu acordei, assim meio assustado. Eu tinha para 13, 14 anos, eu era um jovem e nunca tive um sonho daquele jeito. E aí eu já fui escrevendo uma música, um louvor que eu coloquei na caderneta. E aí quando eu acordei, comecei a escrever ali na caderneta a letra da música. E daí, depois eu coloquei no meu coração que quando eu gravasse um CD, eu ia gravar esse louvor, essa música. E eu nem pensei que um dia eu ia gravar louvores para Deus. Eu não pensei. E daí, passou anos e anos, eu não tinha condições, meu pai também não tinha. E eu era da família pobre. E eu fui passando anos e anos. E depois, onde eu ia, eu levava essa caderneta, escrevendo música em cadernos e guardando. E aí, passei um período no Rio de Janeiro e depois vim para São Paulo. E sempre carregando essa caderneta e carregando os cadernos que eu escrevia as músicas. Cheguei aqui em São Paulo, apresentava as músicas para alguém, deu uma música minha de circular para outra pessoa gravar, 2 pessoas gravou outras músicas que não eram louvores. Antes também eu estive ensaiando para gravar no programa do Silvio Santos, do maestro Zezinho, mas depois eu acho que ele adoeceu, não sei o que aconteceu, eu não fui chamado. Eu não fui chamado, mas era só para cantar música do mundo, né? Música secular. E aí não fui chamado. Perdão os irmãos, eu estou aqui com a gravata meio apertada aqui no meu pescoço. Eu folgar um pouco aqui para poder falar melhor, né? Então, aí passou um certo tempo, eu já com mais de 39 anos, e Deus me despertou de vez. E eu disse assim, uma vez fui numa igreja, eu falei, eu só vou fazer a obra de Deus, que quando Deus, o Senhor me dá uma bênção, que eu estava esperando uma bênção lá, por causa da justiça, e aí um dia o Senhor usou um profeta lá, numa igreja, onde eu fui, só mesmo para escutar, para ver a palavra de Deus, e o Senhor usou um profeta que veio de outro estado. Eu estou aqui em São Paulo agora, e o profeta veio de Minas Gerais. Aí ele apontou o dedo para mim e falou, olha, você aí disse que vai fazer a obra para Deus quando você receber a sua bênção. O Senhor está falando para você, está mandando eu te falar que não é para você esperar receber a sua bênção, não. É para você começar a fazer a obra agora. Porque se ele te dá a bênção agora, você vai virar as costas para Deus e você vai se esquecer de Deus. Você vai gastar, vai andar por aí, vai passear e vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão e você não vai agradar o Senhor. Então, é para você fazer agora, mesmo sem receber a sua bênção agora. Você faz primeiro para Deus e o Senhor vai fazer para você. Nossa, aquilo lá foi tremendo para mim. Eu comecei a ficar tremendo ali na igreja e ficar assim nervoso, porque realmente aquele homem não me conhecia. Aquele homem veio de Minas Gerais para pregar aqui, perto onde eu moro. Aí
eu arranjei condições e gravei o CD. E gravei um CD bem simplesinho. E aí a primeira música que eu já coloquei para colocar no CD foi essa música, em que eu coloquei o nome dessa música, desse louvor, como Sonhar com Deus. Eu vou colocar aqui, mas antes eu vou ler a Bíblia onde Noé, depois eu pesquisei onde Noé se encontra com Deus e Deus fala para ele de uma promessa sobre esse arco-íris, porque eu queria saber onde que estava esse arco-íris. E aí o Senhor fala em Noé, sabe, fala na Bíblia, em Gênesis, está em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 12. Eu vou ler alguns versículos aqui da Bíblia, onde o Senhor prometeu para Noé. Em que ele disse assim para Noé. Deus, no 9 ele fala assim, o título: a aliança que Deus fez com Noé e com todo o gênero humano. Aí no 12 fala assim, no versículo 12, ao capítulo 9, versículo 12. A Bíblia fala assim, versículo 12, fala assim: e disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu vos verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Zafé e Canaã, e o pai de Canaã. Então aqui está uma aliança que Deus fez com Noé. Ele disse que quando vier aquelas nuvens, ou que estiver chovendo, depois para, como muitas vezes, irmão, chove, quando chove, e aí aparece algum arco-íris lá no céu, assim. E quando eu era jovem, muitas vezes eu vi esse arco-íris. Eu sempre achei o arco-íris muito lindo. Um grande sinal de Deus, mas eu não sabia para que era esse arco-íris. E aqui o Senhor está falando na palavra que esse arco-íris é para o Senhor mesmo, Ele mesmo se lembrar que da aliança que Ele fez com o povo, sobre a nação, as nações, não a nação, mas as nações em geral, onde tem vida. Não só as nações, mas os animais também. Aonde tem vida, quando estiver chovendo e depois aparecer aquele arco-íris, é um sinal que o próprio Deus mostra que Ele vai mesmo estar se lembrando
que ele fez uma aliança com Noé, que ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio, não vai matar mais o povo, a nação, com o dilúvio, porque aquele povo lá que o Senhor mandou Noé pregar para eles, e eles não deram ouvido, e o Senhor, naquela época não chovia, só aparecia ali umas nuvenzinhas no chão e não chovia. E o povo, Noé foi lá pregar para aquele povo, e aquele povo ficava brincando, tirando onda com a cara de Noé. Se aqui não chove, como é que vai chover um dilúvio? Como é que vai matar todo mundo? Que é isso? Aí naquele povo, eles casavam, eles tomavam a mulher dos outros, eles matavam os outros, eles se davam em casamento e em namoro, fazia festas e mais festas, roubava a propriedade dos outros, tomava o que era dos outros, era muita violência, era muita maldade. Então o Senhor se arrependeu de fazer tudo aquele povo, porque o Senhor queria um povo bom, um povo de bom coração. E aí o Senhor mandou Noé pregar para eles, mas ele pregou, mas eles não quiseram ouvir. Então mandou dizer para eles que ia haver um grande dilúvio. Se eles se arrependessem, o Senhor também ia se arrepender de mandar esse grande dilúvio. Mas o povo não quis se arrepender. E veio o dilúvio e matou todo mundo. Só quem se salvou foi Noé e sua família, que entrou na arca. Então, mas o Senhor, sobre esse sinal que aparece, o arco-íris, é um sinal, toda vez que chove, hoje em dia também ainda, aparece um arco-íris, é o Senhor se lembrando que ele fez uma promessa, que ele fez uma aliança com Noé, de que ele não vai matar mais o povo, não vai mais destruir as nações com o dilúvio, mas não. Agora é diferente. O próprio Jesus, quando estava na terra, ele falou que vai vir fogo. O céu vai se enrolar como um grande tapete de fogo caindo sobre a terra para queimar tudo que está na terra. E Jesus ele falou assim: como no tempo de Noé, todos casavam-se, davam-se em casamentos, né? Tinha prostituição, tinha tudo de errado. Então, pegaram todo aquele povo de surpresa, porque veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Então Jesus falou assim como no tempo de Noé. Hoje em dia, quando o Senhor der os sinais, ainda vai haver sinais. As estrelas, os firmamentos dos céus vão se abalar. O sol vai escurecer. Diz assim em Mateus 24 ou 25, alguma coisa assim. Que os firmamentos dos céus vão se abalar. Vai escurecer o sol. Vai dar sinais na lua, nas estrelas. E aí vai pegar muita gente de surpresa, porque o povo não quer ouvir a pregação dos profetas, dos pastores, dos missionários, das missionárias, dos presbíteros, dos cantores, através dos louvores. Muitos fecham os ouvidos, fecham os olhos, ficam surdos, ficam cegos. Né? Mas, voltando aqui para o meu testemunho, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou soltar o louvor aqui, do louvor que Deus me deu quando eu tinha para 13, 14 anos. Aí depois de 40 anos em diante foi que eu fui gravar esse louvor. E foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo dentro do meu coração, que quando eu fosse gravar a primeira vez, eu já gravava esse louvor, que se chama Sonhar com Deus. Vou soltar aqui, está aqui no computador, vou estar soltando aqui a música gravada. Nós vamos ouvir a música gravada. Depois eu comento mais em cima da música.
Vou soltar, vou mostrar o computador aqui, ó. Que está aqui. Para você ver. Vou soltar a música. E vou estar cumprimentando. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então, aí está o louvor, né? Em que o louvor ele diz, foi um sonho que eu tive e eu fiz o louvor aos 14 anos, né? Aí eu falo assim, por causa do sonho que eu vi, no sonho lá, um homem como se fosse Noé, falando com o Senhor, vi a cachoeira, vi o arco-íris, e eu coloquei o louvor. A letra aqui, ó, a letra. Vejo o azul do céu, é tão lindo, nem mesmo um pincel colorido
não brilha como uma estrela no céu. É o primeiro estrofe. Então o céu é tão lindo que nem pincel brilha como uma estrela no céu. E aí vem o segundo estrofe. Ainda existe gente acordado que sonha com Deus ao seu lado e vive feliz a cantar. Quem é esse alguém? Ainda existe gente acordado. Quem é essa gente acordada? Porque quando Deus desperta a mim, desperta você, não importa se você onde você está, Deus despertou o seu coração para que você possa buscar a Ele, para que você possa se entregar a Deus. Então, você começa a ficar acordado, porque tem muita gente que está dormindo, está cego espiritualmente, está surdo espiritualmente, não quer ouvir Deus, não enxerga Deus em nada. Então, quando nós começamos a buscar a Deus, aí nós estamos acordados. Então, Deus me acordou, Deus me despertou. Eu ainda era criança, um jovem, Deus já me despertou. Mas ainda passou um tempo para me perceber. E aí, passou um tempão, para mim perceber que o Senhor tinha tocado em mim para me despertar. E aí, voltando àquele testemunho que o profeta que falou da minha vida. Aí eu comecei a ir buscar a Deus. Aí depois que eu comecei a buscar a Deus, aquela causa da justiça que eu estava esperando, depois de um tempo o Senhor me deu a causa da justiça. Me deu a vitória. E aí, eu que estava esperando um tantinho assim, e quando eu recebi, foi 5 vezes mais do que eu recebi, do que eu estava esperando. 5 vezes mais. E eu pensava pequeno, e o Senhor me deu coisa grande. Então, se você começar a obedecer a Deus, Deus vai trabalhar na sua vida de tal maneira, Ele vai te dar vitórias grandes. E quando Deus fala para a gente pensar, pedir, é pedir coisas grandes, que o Senhor vai dar coisas grandes. E Deus me deu uma causa bem grande mesmo. Depois que eu ouvi, e eu entendi, e eu obedeci. Aí comecei a fazer a obra para Deus, mesmo sem dinheiro, sem nada, mesmo sem nenhuma situação financeira. A minha situação financeira era péssima, era ruim. Tinha vezes que eu até chorava, tem vezes que até faltava coisa na minha casa, para a minha família. Eu passava meses para cortar o cabelo, porque não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Aí eu comecei a fazer a obra para Deus, aí o Senhor me honrou, através do que aquele profeta falou. Se eu não tivesse feito a vontade de Deus, não tivesse dado ouvido à profecia, até hoje eu estava na miséria. O Senhor me honrou de tal maneira que é inexplicável. Então, se você está esperando aí, vou fazer só quando Deus me dá a vitória, eu quero fazer, mas eu estou esperando uma bênção, depois que Deus me der uma bênção financeira, um negócio aí eu vou fazer. Não é assim. Não é você que coloca Deus na parede para Deus te dar a vitória. É diferente. Você tem que fazer primeiro para Deus, para depois Ele te dar a vitória. Ele te dá a vitória depois que você fazer primeiro para Ele. Pensa bem no que você está esperando. Você pode esperar anos e anos, esperando receber e depois para fazer para Deus, e Deus não vai te dar vitória enquanto você não fizer primeiro para Ele. E aí a sua bênção vem mais rápida, você vai para Deus mais rápido, começa a fazer logo, que Deus vai te dar a vitória naquilo que você está esperando. Aí o restante da música, do louvor, aqui vem o refrão da música. A coisa melhor do mundo é sonhar com Deus. Ao seu lado, me sinto feliz e seguro. E digo que sem Deus eu não sou nada.
nada. Então, a coisa melhor do mundo é você sonhar com Deus. Esse sonho que eu tive foi um sonho lindo, um sonho maravilhoso. Eu fiquei assim, tão deslumbrante daquele sonho, ainda criança, eu sonhando um sonho daquele, ouvindo a voz estrondosa que vinha do alto, assim, falava, só aquela voz, eu não via mais ninguém, só a voz que falava com aquele homem ali, perto de uma cachoeira, e aquele arco-íris. Eu fiquei assim, completamente maravilhado com Deus. Então, é por isso que está assim, a coisa melhor do mundo é sonhar com Deus ao seu lado. E eu me sinto feliz e seguro. Digo que sem Deus eu não sou nada, nada. Eu e você sem Deus não somos nada, porque Deus fez nós. Ele fez a mim, Ele fez a você. Então, é a mesma coisa que um fabricante fazer um boneco ou uma boneca. Se ele quiser destruir, ele destrói ela, corta ela em pedacinho e joga no lixo. Assim, sem Deus nós não somos nada. Então é para Ele o louvor, a adoração e a glória e a honra. É para Ele, porque Ele fez você, Ele cuida de você, Ele te dá saúde, Ele te dá vida. O seu coração está batendo por quê? O seu fôlego de vida está respirando por quê? A sua voz está saindo, os seus olhos estão vendo. Você está se movimentando, você tem uma família, você tem um emprego, ou mesmo se você não tem, mas você está aí em busca, o Senhor vai